A pergunta é a seguinte: e o operador vê os juros e às vezes a ponta longa puxa mais do que a ponta curta e ele segue aquele que está ditando o lado e a direção. E por que que isso acontece? Seguinte, quando eu falo de juros curto, 26, 27 ali, eu tô falando dos DIs, tá? Do lado esquerdo aqui. A ponta curta, 26, 27, 29 já é meio, não é curta mais. E o DI 31, altino já é longo? Pensa comigo, nós estamos em 25. Então a gente tem 5 anos para frente, é o DI mais negociado. Então 25, 26, 27, 28, 29. 30 é par, não tem muita liquidez, 31 é DI longo. Então hoje o DI mais importante é o DI 1F31. E por que que os DIs longos ditam mais a direção do mercado, principalmente a direção do dólar? O DI longo, ele quer dizer a ponta longa, a curva longa dos juros. Ele fala como que a economia real vai se portar daqui a 5 anos. Quando eu olho o DI mais para frente, ainda o 33, por exemplo, eu estou olhando mais para frente. Quando um governo começa alguma ação de política monetária, alguma ação para conter a inflação, alguma ação de melhoria para o país, essa ação que o governo começou, ela demora a chegar na economia real. Então, por exemplo, o Banco Central subiu taxa de juros para conter a inflação. Demora de 6 a 8 meses para realmente isso chegar, vamos dizer assim, no povão, o que eu falo no pobrão, né? Quando uma empresa lança um projeto novo, demora de 5 a 10 anos para esse projeto realmente ter efetividade dentro da bolsa. Então eu sou a Vale, eu sou uma empresa gigantesca, lancei um projeto novo. Para esse projeto andar e dar lucro para o investidor, demora pelo menos 5 anos. Por isso que a ponta longa dos juros é tão importante. Se o governo perder o controle da ponta longa, o país está ruim, o país entra em crise. Por isso, quando eu acompanho a curva completa, eu consigo entender se a economia vai melhorar, se a economia vai piorar, se vai ter crise ou se não vai ter crise, através da interpretação da curva de juros. A curva de juros, ela fala comigo, ela fala com você. Então, quando eu olho a ponta curta, dita muito o que o governo vai fazer, o que o Copom aqui no Brasil vai fazer para os próximos meses e para a ponta curta, para os próximos anos. Quando eu olho para longe, título de 5 anos americano, título de 10 anos americano, eu entendo o que o governo vai fazer daqui a 5, 10 anos. Se a economia tá boa, ou seja, juros para baixo, a bolsa sobe e o dólar tende a cair. Se a economia tá ruim, a curva estressa. O DI 31 no Brasil estressa, os juros de 10 anos americano estressa, a bolsa derrete e o dólar acelera muito. Esse é um pontinho da teoria econômica por trás dos juros. Eu olho os juros para fazer day trade, criptomoeda, swing trade, fundo imobiliário, mercado americano. Qualquer mercado que você for operar hoje um dia, você precisa entender o cenário macroeconômico. E os juros, os DIs longos ali, é uma pontinha de todo esse cenário macroeconômico, de toda essa teoria macroeconômica. Por isso você tem que dar o like, você tem que curtir, você tem que compartilhar esse vídeo. Quando você entende dos juros, você sabe se você vai ter emprego, ou se você vai ter aumento de salário, se a economia vai estar ruim, se a economia vai estar boa. E o que você faz para readaptar esse ciclo? Porque quando tem crise também tem oportunidades. E através da economia a gente consegue identificar os grandes movimentos de mercado e as grandes oportunidades. Gostou? Então segue aqui no YouTube, dá o like, compartilha esse vídeo, segue o Instagram, Altino_Júnior, e vamos entender de economia, porque o brasileiro acha que não precisa de entender economia, porque o brasileiro acha que ele é burro, mas não é. Você só precisa entender um pouquinho do contexto que você vai longe, meu amigo. Hoje é o melhor dia das nossas vidas, valeu. Comenta aqui o que você quer que eu falo sobre macroeconomia, sobre economia.